Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação na Ucrânia para o dia de hoje, 9 de outubro de 2025. Vamos analisar os avanços que tivemos no mapa durante as últimas 24 horas e tivemos atualizações muito interessantes e muito importantes. E antes de começar, só quero dizer uma palavra de agradecimento a todos os inscritos do canal que deixam o seu gosto no vídeo, que deixam o seu comentário e que de alguma forma apoiam o canal. Muito obrigado a todos vocês e isso dá-me bastante apoio para continuar com estes vídeos diariamente. E agora vamos começar. E vamos começar aqui pela cidade de Kiev, a capital da Ucrânia, de onde tivemos algumas informações relatadas pelas próprias fontes ucranianas que referem que os recentes ataques russos às infraestruturas energéticas da Ucrânia, inclusive às infraestruturas relacionadas com a produção de gás, e estas fontes referem que a Rússia já destruiu cerca de 60% da capacidade de produção de gás da própria Ucrânia. E isto é um valor bastante elevado. E estas fontes ainda referem que Kiev vai ter que gastar quase 2 mil milhões de euros só para importar o gás todo que eles necessitam para o inverno. E nós vemos que com estes ataques por parte da Rússia, os resultados atingidos foram bastante maus para a Ucrânia, mas é de relembrar que estes ataques podem ser vistos como uma resposta por parte da Rússia aos ataques ucranianos contra as instalações de produção e de armazenamento de petróleo já dentro do território da Rússia. E vou relembrar que isto tem causado também problemas à Rússia. E portanto nós vemos a continuação da batalha de ataques contra infraestruturas energéticas ou ao setor energético de ambos os países. E inclusivamente durante a noite de hoje a Rússia efetuou outro ataque aqui na cidade de Malapavlivka com drones do tipo Geran, onde também foi atingida uma estação de produção e de armazenamento de gás. E podemos ver aqui os resultados destes ataques e até as explosões registadas naquela zona. Além disso, o porto de Odessa também foi atacado durante a noite de hoje e também tivemos bastantes explosões registadas neste local. Aqui são apenas imagens de satélite que registaram incêndios, mas temos aqui as imagens e vídeos que mostram incêndios enormes. Nós podemos ver neste vídeo algumas explosões no ar, mas também temos aqui outras dos próprios incêndios e portanto vemos que os danos causados aqui ao porto de Odessa, que muito provavelmente eram utilizados como locais de armazenamento de drones navais ucranianos, que a Ucrânia depois utiliza para atacar o território da Crimeia e até o território da Rússia, mais aqui na porção a leste, e portanto nós vemos que a Rússia tem efetuado ataques quase diários àquela porção do mapa. Agora vamos analisar a situação no terreno e ver os avanços que tivemos nas últimas 24 horas e vamos começar pela direção de Zaporizhia, aqui mais ao leste, onde os russos prosseguem com a sua ofensiva. E eu vou relembrar que ainda durante o dia de ontem e no dia antes de ontem fizemos uns ajustes no mapa a favor das forças russas que conseguiram conquistar os terrenos aqui mais ao norte, mas também aproximaram-se da cidade de Uspenivka. E, por exemplo, durante o dia de ontem tivemos um vídeo publicado pelas forças russas. Estavam a atacar as posições ucranianas em torno da aldeia de Novogrigorivka. E como depois avançaram com a sua infantaria e conseguiram conquistar estas posições dos ucranianos. E nós vemos que no fim do vídeo existem alguns soldados por parte da Rússia a erguer as suas bandeiras. Portanto, tivemos a confirmação que de facto os russos avançaram aqui mais ao norte, também tivemos a confirmação que os russos avançaram aqui e já durante o dia de hoje tivemos apenas relatos de fontes a indicar mais avanços por parte da Rússia em direção à própria cidade de Uspenivka, mas também em torno da cidade de Poltavka. Mas para já estes relatos não são confirmados, apesar de nos virem por parte de fontes pró-ucranianas como esta, a Deep State, mas também por parte de fontes neutras e fontes pró-russas. E portanto nós vemos que os russos estão a intensificar a sua batalha em direção a esta cidade. E para já os ucranianos não estão a mostrar grande resistência e portanto vamos ver como a situação se vai desenvolver nos próximos dias. Aqui mais ao norte, em torno da aldeia de Verbove, os russos, pelos vistos, também estão a planear a avançar em direção à aldeia de Veshnove.
porque durante hoje tivemos um vídeo publicado pelas forças russas a mostrar um ataque com uma bomba voadora guiada de 3 toneladas do tipo FAB contra as posições ucranianas naquela posição do mapa. Isto significa que a Rússia já está a preparar o terreno para um possível avanço das suas forças. E aqui, na direção de Veliko-Mikhailivka, também tivemos um ataque deste género com uma bomba voadora do tipo FAB. E portanto nós vemos que os russos também estão a prestar um foco bastante interessante nesta direção. Daqui do leste desta cidade também tivemos algumas fontes, mas para já sem confirmação, a indicar avanços por parte da Rússia em direção à aldeia de Lizhny, e estas informações foram-nos dadas por parte de fontes pró-ucranianas, como a Deep State, e portanto nós podemos ver que existe aqui um movimento por parte dos russos para tomar em pinças esta cidade de Veliko-Mikhailivka, não só aqui pelo sul, pela aldeia de Oleksiivka, como também pelo norte, como eu já mostrei. E daqui da aldeia de Oleksiivka também tivemos aqui umas atualizações bastante interessantes nos últimos dias, e para explicar a situação eu tenho de recuar o mapa alguns dias atrás. E por exemplo, durante o dia de ontem tivemos a fonte pró-ucraniana Deep State a referir que foram avistados soldados russos na própria aldeia de Oleksiivka, e estes soldados muito provavelmente formam um grupo de sabotagem e de reconhecimento das forças armadas russas, e portanto nós vemos que a Rússia de facto já está a atuar nesta aldeia de alguma forma, e portanto podemos ver com base nestes relatos quais serão os próximos passos dos russos nesta direção. Vamos continuar. Aqui da direção de Novopavlivka tivemos alguns ajustes no mapa a favor das forças russas, aqui mais ao sul, na aldeia de Filha, e inicialmente tivemos fontes pró-russas a indicar estes avanços por parte do exército da Rússia, e logo em seguida recebemos um vídeo publicado pelas forças ucranianas a mostrar como elas estavam a atacar as posições e os soldados russos precisamente naquele ponto do mapa. E este vídeo apenas confirma que de facto os russos conquistaram estas posições todas, e portanto os russos continuam a preparar o seu terreno aqui mais ao sul para depois iniciar uma possível ofensiva em direção à cidade de Novopavlivka. Vamos continuar. E uma atualização importante desta região é que tivemos uma fonte da Rússia ligada ao exército da Rússia a referir que algumas unidades militares foram transferidas da direção de sul de Pokrovsk precisamente para a direção de Novopavlivka. E isto apenas pode indicar que de facto os russos estão a planear intensificar os seus ataques a esta direção já nos próximos dias e até nas próximas horas. E portanto podemos esperar mais movimentos por parte dos russos precisamente nesta direção já nos próximos dias, e portanto vamos ficar atentos à situação aqui. E como os russos reduziram a sua presença militar aqui a sul de Pokrovsk, isto significa que as forças russas já muito provavelmente conseguiram conquistar tudo o que queriam para esta fase da ofensiva contra Pokrovsk. Para já ainda não temos nenhuma confirmação visual que comprova que de facto os russos já conquistaram estas porções a cinzento no mapa, contudo, bastantes fontes, incluindo fontes neutras, fontes pró-russas, mas também fontes pró-ucranianas, referiram que de facto os russos já conquistaram estes territórios. E uma das posições mais importantes que os russos conquistaram foi este aglomeramento aqui ao sul de prédios e edifícios bastante altos que servia como uma fortificação para os ucranianos. E como os russos já conquistaram esta posição, eles estão mais livres de se movimentarem para o interior da cidade de Pokrovsk. E de facto isto pode levar a um facilitamento por parte dos russos em termos de avanços, e muito provavelmente foi por causa disso que os russos decidiram realocar algumas das suas unidades militares para fora desta região. Contudo, os russos também prosseguem a atacar a logística ucraniana em direção à cidade de Pokrovsk, e neste vídeo publicado pelas forças russas podemos ver como os russos estavam a atacar os veículos armados ucranianos pertencentes às forças armadas ucranianas, e foram bastantes ataques registados nesta direção, como podemos ver. E portanto isto significa que de facto os ucranianos estão com problemas de logística aqui, e estes problemas podem se intensificar caso os russos conquistem este complexo militar, porque assim os russos terão uma visão direta
para a última estrada logística que os ucranianos vão possuir nesta direção. E caso os russos tenham este poder de fogo, significa que vai existir aqui um encerco operacional às forças ucranianas. Vamos agora à direção ao norte de Pokrovsk, neste flanco, e daqui também não tivemos nenhum movimento do mapa registado. Nas últimas 24 horas tivemos apenas ataques por parte da Rússia, mas também por parte das forças ucranianas, a atacar as posições e soldados russos naquela porção do mapa, e isto apenas comprova que de facto os russos possuem aqui umas posições bastante fortes em torno da aldeia de Zolota e Kolodias. Vamos continuar. Daqui da cidade de Konstantinivka também tivemos alguns avanços por parte da Rússia, registados em torno da aldeia de Klimanbyk. E já tivemos de facto a confirmação que os russos conseguiram conquistar esta parte da aldeia. Contudo, o vídeo para já ainda não foi totalmente carregado aqui no mapa, mas já muito provavelmente amanhã conseguirei mostrar-vos esta prova que de facto os russos conseguiram conquistar esta aldeia. Além disso, algumas fontes referiram que os russos conseguiram conquistar esta porção do terreno aqui, mas para já sem confirmações visuais disso. E como eu disse nos últimos dias, parece que os russos, após uma longa pausa operacional, decidiram retomar a ofensiva em direção à cidade de Konstantinivka. E portanto também vamos ficar atentos àquela direção nos próximos dias. Daqui de Sivers não tivemos nenhum avanço no mapa nas últimas 24 horas, tivemos apenas ataques registados por parte das forças russas às posições ucranianas, como podemos ver nestes vídeos, com ataques com bombas do tipo FAB, mas também tivemos ataques com drones e com todo o tipo de armas. Aqui da cidade de Liman, mais ao norte, também não tivemos nada de especial. Vamos avançar. Já da direção de Borova tivemos também ataques por parte da Rússia que se intensificaram nos últimos dias e parece que os russos também estão a preparar qualquer coisa já nos próximos dias precisamente nesta direção. Muito provavelmente os russos vão tentar efetuar umas tentativas de assalto aqui às posições mais ao norte ucranianas em direção à aldeia de Novoplatonivka e por isso também vamos ficar atentos a ver se temos atualizações nos próximos dias. Já da direção de Kupiansk também tivemos umas atualizações importantes que mostram conquistas por parte dos russos, com base num vídeo publicado pelas forças ucranianas a mostrar ataques efetuados às posições e soldados russos precisamente naquela direção do mapa. E vemos aqui umas tentativas de assalto por parte dos ucranianos às posições russas que ocorreram precisamente nesta localização do mapa. Isto de facto confirma que os russos possuem um controlo das casas que se situam nesta zona, e por isso nós ajustamos o mapa a favor das forças russas. Mas aqui, nesta direção, podemos ver que os russos continuam a bombardear e a atacar a logística dos ucranianos, não só na porção mais a leste, como a sul, mas também na porção a oeste. E neste vídeo, publicado pelos russos, podemos ver mais ataques efetuados pela Rússia. Aqui é um veículo que era utilizado pelas forças armadas ucranianas. Daqui mais do sul tivemos um ataque com uma bomba do tipo FAB a uma ponte que ligava duas estradas nesta região, visando mais uma vez atingir a logística por parte dos ucranianos. E aqui tivemos ataques registados com drones do tipo FPV a mais veículos utilizados pelos ucranianos, inclusivamente veículos armados. Contudo, não tivemos para já nenhum ataque efetuado pelos ucranianos ou publicado por eles nas últimas 24 horas desta direção. Vamos agora prosseguir aqui mais ao norte, para a direção de Kharkiv, onde também tivemos alguns ajustes aqui no mapa, mas para já sem confirmação, porque algumas fontes referiram avanços por parte das forças russas, e estas fontes foram fontes neutras, como podemos ver aqui, e portanto vemos que pouco a pouco os russos vão expandindo a sua zona de operação nesta região do mapa. Da direção de Vovchansk não tivemos nada de especial. De Kharkiv tivemos apenas um ataque com drones do tipo Geran a uma estação elétrica.
E para hoje são estas as principais atualizações que eu vos trago. Espero que tenham gostado do vídeo e se gostaram, por favor, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal, deixem o vosso comentário e se quiserem que eu responda a alguma pergunta aqui num vídeo destes sobre este conflito ou sobre a estratégia da guerra, por favor, deixem essa pergunta nos comentários e eu tentarei responder nos próximos vídeos. E por fim, relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.